E agora eu gostaria de apresentar o André, ainda para quem não conhece, né? O André, ele é doutor em Filosofia do Direito pela PUC de São Paulo, ele é mestre em Filosofia do Direito pela USP, eticista de inteligência artificial, advogado, professor convidado em pós-graduações da Universidade Mackenzie, pesquisador e autor de diversas publicações sobre ética, governança e regulação de inteligência artificial, e também, além disso, ele é fundador da Tecnoethics. Ele é coordenador do grupo de pesquisa Ethics for AI, da Mackenzie e do IDP, e é membro do For Humanity, que é uma comunidade internacional para a confiabilidade da inteligência artificial e sistemas autônomos. André, prazer muito grande ter você aqui com a gente. Gostaria então de passar a palavra para você aí, começar a apresentação. Boa noite a todos, Sérgio, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com os demais para a gente conversar um pouco sobre IA, ética de IA nas organizações, né? É um tema que tem sido muito falado, sobretudo a partir do ano passado, e esse ano continua, é um tema que está muito em voga, né? E não é simplesmente uma hype, e eu quero mostrar aqui para vocês, né, os impactos disso, que, enfim, é o tema que motiva, que é o ponto central do meu trabalho, né? E sem maiores delongas, deixa eu compartilhar com vocês. Para falar, então, de ética de IA nas organizações, ética e governança de IA, né, a gente precisa brevemente, né, falar que a gente não está diante de qualquer tecnologia, né? E vocês sabem disso muito bem, né? Mas não custa relembrar, não custa realçar que a IA é uma tecnologia especial. Então, quando eu trato desses temas, eu sempre gosto de começar por esse ponto, porque isso mostra como a IA é uma tecnologia diferente de outras. Por quê? Porque a IA é uma tecnologia que muitos autores chamam de uma tecnologia de propósito geral, o que significa dizer que a IA ela se espalha por todas as áreas de atuação. A IA ela se espalha por todos os setores econômicos, né? Que outra tecnologia de propósito geral a gente pode identificar para fazer uma comparação com a IA? A energia elétrica. A energia elétrica é uma outra tecnologia de propósito geral, né? Então, onde tem atividade humana, né, tem energia elétrica, né? A gente sequer hoje em dia para pensar, né, como é que seria a vida sem energia. A gente só pensa nisso quando a gente fica sem energia, e eu fiquei recentemente, né, aqui em São Paulo, e a gente vê como a nossa vida é inviável sem energia na época atual, né? Então, a IA ela tem essa mesma característica, né? A IA, ela pode parecer, né, uma coisa muito nova, mas o fato é que a IA está presente na nossa vida. Quando a gente utiliza rede social, quando a gente utiliza streaming para se divertir, quando a gente vai pedir um financiamento no banco, quando a gente vai orçar uma apólice para o seguro automotivo, e daí por diante, tudo isso tem IA. Né? A IA está inserida nesse tipo de atividade. Então, a nossa vida inteira ela é mediada por IA. Daí a importância, né, dessa discussão do ponto de vista ético, e daí o interesse recente pela regulação da tecnologia, né? Porque essa tecnologia passa a ter um impacto muito importante na vida humana. Bom, que tipo de impacto a gente pode identificar na IA, né? Aqui eu trago três aplicações de IA, e aí envolvendo assim, a onda mais recente da IA, que é a IA generativa, né? Que alguns documentos, por exemplo, a legislação europeia chama de modelos de propósito geral, alguns outros
autores chamam de modelos fundacionais, mas o fato é que com o surgimento do ChatGPT, né, em novembro de 2022, a IA teve um impulso enorme, né, e de fato se tornou uma questão de notoriedade, né, que passou a atingir as pessoas comuns, né, as pessoas de modo geral dentro de uma sociedade. E esse impulso que a IA generativa trouxe, né, também significou impulso do ponto de vista da atividade econômica. Então, aqui eu trago 3 exemplos de utilizações da IA generativa, né, que servem para exemplificar como essa tecnologia ela está sendo utilizada e a partir disso a gente também consegue pensar que tipo de questões éticas e jurídicas essa tecnologia pode trazer, né? Em primeiro lugar, esse aplicativo da Klarna. A Klarna é uma fintech sueca, e a Klarna ela foi uma das primeiras fintechs, uma das primeiras empresas a adotar o GPT-4, né, que é o modelo a partir do qual o ChatGPT funciona, o Microsoft Copilot funciona. A Klarna foi uma das primeiras empresas a adotar o GPT-4 como um chatbot para relacionamento com o cliente, né? Então, e ele tem feito isso com sucesso, né? Isso traz uma série de coisas, uma série de questões, né? Desde questões que envolvem a área trabalhista até questões que envolvem a privacidade, né? Os dados pessoais dos clientes e o atendimento que é realizado, né? Isso tudo pode gerar demandas jurídicas e isso pode trazer danos reputacionais, né? Que é um foco de preocupação da governança, né, do ponto de vista ético. Um outro exemplo é o surgimento, a popularização de avatares que funcionam, né, baseados no GPT-4 ou em outros modelos de linguagem, né? Aqui em amarelo eu tenho o exemplo de um avatar do Snapchat, né, da rede social Snapchat. E esse avatar, ele é capaz de dar para o usuário recomendações, por exemplo, dos restaurantes que existem na região onde a pessoa mora, né? Isso traz algumas discussões, por exemplo, em termos de direito concorrencial, né? Porque o uso de avatares desse tipo favorece um fenômeno que algumas pessoas chamam de walled garden, é o jardim murado, é aquele jardim, né, que era aquele labirinto que você entra dentro do jardim e você não consegue sair, né? Então, por quê? Porque uma plataforma como essa, que funciona a partir de um avatar que consegue dar recomendações desse tipo, desestimula que você saia da plataforma para buscar outros tipos de informação, né? Então, isso pode trazer questões interessantes do ponto de vista da livre concorrência, da discussão do direito concorrencial. Um outro exemplo de aplicação de IA, também envolvendo IA generativa, é o surgimento de aplicativos de relacionamento. Esse daqui que eu coloquei é o Réplica, talvez seja o mais conhecido, né? E aí tem a propaganda aqui do Réplica, né? O companheiro de IA que se importa com você, né? Porque talvez o seu companheiro real não se importe com você, mas o de IA sempre se importa, né? É esse o marketing que eles fazem. Isso pode trazer uma série de questões, uma série de problemas, por exemplo, do ponto de vista de ações envolvendo danos morais, né? Por exemplo, discussões dentro do direito do consumidor, porque esse tipo de sistema pode favorecer a manipulação, por exemplo, de pessoas vulneráveis,
né? É o que se tem discutido na Europa, por exemplo. A recente legislação de IA da Europa, ela proíbe sistemas de IA que sejam usados para manipular, que tenham como objetivo manipular pessoas que estejam numa situação de vulnerabilidade, né? Pode ser o caso aqui, né? De fato, no ano passado, a autoridade italiana de proteção de dados deu uma advertência para o Réplica, porque o Réplica, ele, segundo a autoridade italiana, o Réplica não tomava medidas para evitar que menores de idade utilizassem o aplicativo, né? E esse aplicativo permitia conversas com um teor mais sexual, né? O que aconteceu? A empresa, com medo de tomar uma multa, ela desabilitou essa função, né, do aplicativo, do dia para a noite. E aí, isso gerou a reclamação de centenas de usuários, né, que, sem qualquer aviso prévio, pararam de poder utilizar o aplicativo do modo como eles utilizavam, né? Isso pode gerar, por exemplo, uma demanda por danos morais, né? Isso pode gerar, um aplicativo desse tipo, pode gerar um dano reputacional, né? Um evento desse tipo pode gerar um dano reputacional. Que outras situações dentro da IA a gente poderia identificar, né? Que outros tipos de problema, né? Aqui está um problema clássico, né? Que deu até num documentário que está no Netflix, né? O Coded Bias, que, se vocês não assistiram, é bem legal, vale a pena assistir. Mas aqui a gente tem outro problema com IA, mas aí não mais os modelos de propósito geral, né? Mas aí modelos de IA de machine learning que, por exemplo, fazem reconhecimento facial, né? Esse estudo aqui de duas pesquisadoras que identificaram um problema de sistema de reconhecimento facial para identificar, sobretudo, mulheres negras com acurácia adequada, né? Isso pode gerar o quê? Sistemas de reconhecimento facial, de modo geral, quando eles identificam de modo equivocado, isso pode gerar, mais uma vez, dano reputacional. Imagina uma notícia na imprensa desfavorável em relação a um sistema de inteligência artificial que faz esse tipo de identificação da biometria facial. O dano reputacional é sempre muito difícil de desfazer, né? Felizmente, existem medidas em termos de, enfim, governança de dados, por exemplo, que contribuem para evitar que isso aconteça, né? Então, o dataset utilizado para treinar um sistema que faz esse tipo de identificação, ele precisa ter um cuidado e precisa refletir a população para a qual ele vai prestar um serviço, né? Então, tem esse tipo de cuidado que é importante, mas isso aqui para ressaltar a questão do dano reputacional, né? Um outro exemplo que eu não trouxe aqui, mas me lembrei agora, que talvez valha a pena mencionar também, é o caso do sistema de IA da Amazon, que a Amazon passou a utilizar para contratar novos funcionários, né? E esse sistema, ele com frequência recomendava sempre a contratação de candidatos homens ao invés de candidatas mulheres, né? Isso caiu na imprensa e aí a notícia né, a Amazon utiliza um sistema de IA que é sexista, né? Que discrimina as mulheres. Então isso é um dano reputacional difícil de desfazer, né? Bom, aqui outros exemplos de utilização da IA, né, e aí também do machine learning, que é utilizado para realizar classificações, né, que é utilizado para identificar padrões, né, e que tiveram repercussão, né. Aqui a gente tem, por exemplo, sistema de IA sendo utilizado para estabelecer pena, né, para criminosos nos Estados Unidos. Isso deu uma polêmica danada, né? A gente tem caso de sistema de IA sendo utilizado por plano de saúde, né? E nesse caso, o sistema, ele gerava uma recomendação de tratamentos, de um cuidado especial para determinados segurados do plano de saúde, né? Acontece que esse algoritmo também, essa recomendação de maneira desigual,
né? Então favorecia mais segurados brancos em detrimento de segurados negros do plano de saúde, né? Aqui a gente também tinha um problema no dataset que era utilizado, mas o fato é que se isso vira notícia, né, isso gera também um dano reputacional para a empresa. E por fim, é claro que é impossível esgotar a quantidade de exemplos de aplicações de IA que a gente tem, que podem trazer algum tipo de risco, podem gerar algum tipo de problema jurídico ou ético, né? Mas esse é o último exemplo, isso aqui só a título de exemplo mesmo. A intenção aqui não é esgotar os exemplos, mas a gente tem uma discussão muito interessante sobre algoritmos de pricing, né? Então, a precificação de produtos, ela se vale muito de algoritmos, né? Isso pode gerar também uma discussão que pode chegar ao direito do consumidor também, porque afinal de contas, por que uma pessoa que está numa determinada região do país, ela vai receber ou deveria receber uma oferta num site num valor diferente do que uma outra pessoa que está numa região diversa para um mesmo produto, né? Então, isso traz uma questão que pode ser levada a uma discussão que envolva o direito do consumidor, por exemplo, né? Mas esses daqui são só alguns exemplos para ilustrar, né, para vocês como que a utilização da IA, do modo como a gente já faz hoje, né, e que está disseminada na nossa sociedade, ela traz demandas éticas e demandas jurídicas, né? Então, muito por conta disso, é que surgem, né, os chamados princípios éticos de inteligência artificial. Por volta de 2017, a gente teve uma série de declarações de princípios éticos de IA, né? Portanto, hoje, em 2024, a gente pode dizer que a gente já tem uma situação consolidada, né? Já há um consenso em termos de que princípios éticos devem valer para a IA. A gente tem aí várias declarações de princípios que são conhecidas e que são importantes. Por exemplo, a Declaração de Montreal, por exemplo, a Declaração de Princípios da OCDE, né? Por exemplo, a Declaração Asilomar, que é uma declaração conhecida também de princípios éticos de IA. E existem dezenas de princípios éticos de IA, né? Mas vou trazer aqui para vocês 4 princípios que eu acho interessante a gente comentar para ilustrar um pouco essa questão, né? Princípio da autonomia, princípio da justiça, princípio da transparência, princípio da explicabilidade, né? O que cada um quer dizer de modo bastante resumido? A autonomia significa o seguinte, olha, a IA não pode retirar das pessoas o poder de decidir. Então, uma IA que te tira a autonomia, que te tira o poder de decisão, né, ela viola esse princípio, o que significa dizer que você tem que, por exemplo, coletar o consentimento da pessoa para que a pessoa, por exemplo, saiba que ela está transferindo um poder de decisão para um sistema de IA. E ela pode recuperar essa autonomia decisória se ela quiser, né? Justiça. O princípio da justiça, né, envolve a impossibilidade da IA incorrer em vieses que sejam prejudiciais, né, vieses que sejam discriminatórios. Em inglês, essa palavra aparece como fairness, né? Em português é complicado porque não existe uma tradução direta para fairness. Então a gente chama de justiça, mas a justiça significa essa proibição. Olha, sistemas de IA não podem resultar num tratamento discriminatório de pessoas ou categorias de pessoas, né? Mas essa discussão é complexa porque nem todo viés é prejudicial, né? Daí que é interessante a discussão sobre a justiça. Bom, terceiro princípio, o princípio da transparência, o que significa dizer que os usuários dos sistemas de IA, eles têm que ter um acesso, eles têm que ter uma transparência em relação, por exemplo, às informações deles que são utilizadas pelos sistemas para esses sistemas tomarem decisões,
que afetem os seus interesses, né? E um último princípio que está muito ligado à transparência é o princípio da explicabilidade, ou seja, as decisões que os sistemas de IA tomam e que afetam os interesses e os direitos das pessoas, as pessoas precisam receber uma explicação adequada dos critérios que foram utilizados para que essas decisões fossem tomadas. É o caso, por exemplo, do score, né? Ou do score de crédito, né? Uma pessoa vai se perguntar, bom, por que meu empréstimo foi negado? Né? Então, olha, seu empréstimo foi negado por essa razão. Ou por que os juros que eu estou pagando é maior do que os juros que fulano está pagando? Por conta disso, disso e disso. Né? É assim que se materializa o princípio da explicação. Agora, como toda questão ética, né, quando a gente fala de ética, quando a gente fala de justiça, logo a gente percebe o seguinte: não adianta a gente declarar o princípio, né? Não adianta a gente dizer assim, olha, eu sou favorável à justiça, eu sou favorável à explicabilidade, eu sou favorável à autonomia, todo mundo é. Né? Eu sou favorável ao bem. Pessoas normais são, né? Todo mundo é favorável ao princípio de que a gente deve fazer o bem. Mas isso resolve o problema no dia a dia? Não. Isso não resolve o problema no dia a dia, porque no dia a dia não basta você simplesmente declarar princípios. Então, o que você precisa fazer, além de declarar esses princípios, estabelecer quais seriam esses princípios éticos para a IA? Você precisa concretizá-los, né? Então, esse é o tema da governança. Esse é o tema da governança de IA. Como concretizar esses princípios éticos de IA, esses e outros princípios éticos de IA, né? Mas como tornar esses princípios práticas concretas dentro das organizações, né? É esse o momento atual dentro da discussão sobre ética de IA, a governança de IA. O momento atual é o momento da governança. Nós já temos um consenso em relação aos princípios e a grande questão é como fazer com que esses princípios eles se tornem uma realidade dentro das organizações. Um esboço de como fazer isso está aqui, né? Quando eu falo de governança, eu estou falando de duas coisas, basicamente, né? Na construção, no estabelecimento de uma estrutura dentro das organizações, né? Então, a gente está falando de setores dentro de uma empresa que realizem determinadas funções, né? Cargos que sejam criados para lidar com essas questões, responsabilidades que sejam estabelecidas. Então, a governança tem a ver com a construção de uma estrutura capaz de lidar com isso, né? E, ao mesmo tempo, a governança tem a ver com o manejo, né, de um conteúdo relacionado às questões de governança de IA, né? Que conteúdo é esse? Né? É esse conteúdo ético, é esse conteúdo de como é que a gente toma decisões envolvendo princípios, né? Situações que envolvem, por exemplo, valores como privacidade, como transparência, como explicação, como acurácia ou precisão, né? São valores importantes em decisões de sistemas de IA. Às vezes a gente tem que tomar decisões, né? Nem sempre é possível você dar a mesma ênfase a todos os princípios. Às vezes eu vou ter que, é a discussão que em inglês o pessoal costuma chamar de trade-off, né? É uma troca, né? Em determinados momentos eu vou ter que dar mais ênfase a um princípio do que a outro. Por exemplo, dependendo do contexto da minha organização e dos meus interesses de negócio, eu vou precisar, por exemplo, dar mais ênfase a um valor como a privacidade, né, ao invés de um valor como a acurácia, ou o contrário. Então, essa é a discussão que está dentro da questão do conteúdo. E para isso a gente precisa ter pessoas que tenham uma formação, né, que faça com que elas sejam capazes de lidar com esse conteúdo. Isso precisa de treinamento. Qual
qual que é o objetivo da governança, né? A governança serve para quê? Né? A governança, ela vai servir como um meio para mitigar o risco, né? Porque estabelecendo essa estrutura, né, dentro das organizações e que lida com esse conteúdo, você vai diminuir o risco que tenha algum incidente envolvendo IA, né? Você não vai eliminar o risco é impossível, mas você vai diminuir. E a governança envolve, como eu disse, essa abordagem baseada em conhecimento ético, né? Não é à toa que uma das estratégias que sempre aparecem quando a gente fala de governança de IA é o estabelecimento de um conselho de ética, né? Porque, como vocês podem perceber, a discussão sobre a IA é uma discussão que traz sempre muitas questões éticas. Algumas ferramentas de governança de IA, né? Portanto, depois que a gente já viu, em linhas gerais, né, como é que a governança de IA ela é implementada e qual é o objetivo dela, e eu trago para vocês algumas ferramentas, né, que a gente costuma utilizar para implementar essa governança. Por exemplo, o estabelecimento dentro das organizações, a criação dentro das organizações de funções, de cargos, como, por exemplo, o Chief AI Ethics Officer, né? Os nomes variam, tá, gente? Não existe um consenso em relação aos nomes, né? Cargos e funções como, por exemplo, eticista de IA, ou mesmo funções que já existem, né? Como um CTO, por exemplo, podem acumular funções como essa, né? Uma outra ferramenta fundamental da governança de IA, treinamento de pessoal, né? Então, isso porque, enfim, as pessoas que lidam com sistemas de IA, né, e dentro das organizações as pessoas podem desenvolver sistemas de IA ou elas podem simplesmente usar sistemas de IA que são adquiridos, né? Mas para essas duas situações, as pessoas que lidam com esses sistemas, elas precisam de receber treinamento, né, sobre essas questões éticas, uso responsável, né, riscos que podem acontecer, cuidados que precisam ser tomados, né. Uma outra ferramenta interessante são os frameworks de ética de IA. Existem vários, né, eu mesmo dou um curso sobre isso. Existem vários frameworks de ética de IA, por exemplo, da OCDE, por exemplo, da União Europeia, né? Por exemplo, do NIST, que é um órgão dos Estados Unidos, né? E esses frameworks eles são interessantes porque eles dão uma espécie de estrutura, né, já pronta, que pode ser implementada e customizada dentro das organizações, né, para concretizar essa governança. Documentação para fins de transparência, né? Essa é uma exigência de toda e qualquer governança, né? Quem já estudou, por exemplo, um pouco de frameworks de segurança da informação, percebe que a preocupação com a documentação está sempre presente. Aqui também, né? Mesmo porque se acontece algum incidente, essa documentação precisa ser usada para fins jurídicos, por exemplo, para uma eventual comunicação com uma autoridade responsável pela fiscalização do uso da IA no país. Avaliação de impacto algorítmico, né? Essa é uma ferramenta que tem aparecido nas legislações de modo geral. Por exemplo, a legislação europeia, ela determina a necessidade, né, de caso você tenha um sistema de IA que seja de alto risco, antes de você colocar esse sistema no mercado, você precisa fazer uma avaliação de impacto dele sobre os direitos fundamentais. Isso está na legislação europeia que foi aprovada agora, no início do mês, né? Auditorias. Auditorias também são uma estratégia, uma ferramenta importante de governança de IA, né? Você pode fazer auditorias de sistemas de IA, por exemplo, considerando esses sistemas como sistemas chamados de sociotécnicos. E aí você pega, por exemplo, uma lista, um checklist, né, com base em critérios que são desenvolvidos. A For Humanity, por exemplo, faz isso, né? E aí você vai verificando se o sistema de IA ele está adequado a esses critérios, né? Essa é uma forma de auditoria que pode ser realizada. Por que a governança de IA importa, portanto? Eu diria que ela importa por essas razões que estão aqui,
né? O dano da IA é um dano em larga escala, atinge muita gente, por isso a governança importa. Há necessidade da implementação de uma cultura de IA responsável dentro das organizações, isso precisa ser feito com treinamento, né? A governança ela é importante para estruturar já dentro das organizações a conformidade com a futura legislação, né? No Brasil virá, em todo lugar ela vai surgir, né? Na Europa a gente já está no estágio mais avançado. A governança, e esse é um ponto muito importante, a governança ela importa por conta do fortalecimento da confiança dos usuários, das pessoas que vão utilizar a tecnologia. Por que isso é importante? Porque o seu produto, ele só tem sucesso na medida em que as pessoas confiam nele, né? A governança, ela é capaz de aumentar, de fomentar essa confiança. E, por último, a governança ela é importante para minimizar os riscos reputacionais e financeiros do uso da tecnologia, como eu já mencionei aqui, né? Já encaminhando aqui para o final, né? Eu não sei, Sérgio, não estou acompanhando, mas eu acho que ainda tem uns minutinhos, né? Mas se eu avançar muito, você me avisa. Já encaminhando aqui para o final, eu falei para vocês da legislação europeia, né? E aqui está, enfim, a capa dela, né? O chamado AI Act, né? O AI Act foi, né, aprovado no início desse mês na Europa, né? Ainda vai demorar algum tempo, né? Entre 12 e 36 meses para as regras do AI Act se tornarem de fato efetivas, né, serem de fato aplicáveis, mas esse daqui é um marco importante e que indica uma tendência que é mundial, né, da qual, por exemplo, o Brasil também faz parte. Então, essa tendência de regulação da tecnologia, né? Essa regulação vai trazer uma série de obrigações para as quais a governança ela é muito útil, né? Então a governança ela, por um lado, ela é independente da regulação, né? Porque como vocês viram, as preocupações elas independem dessa regulação. No entanto, a governança ela é complementar à regulação, porque as preocupações que estão presentes na governança estão presentes na regulação também. Então, na medida em que a gente implementa e se preocupa com governança, a gente vai estar preparando o terreno para as obrigações que a regulação vai colocar para quem utiliza sistemas de inteligência artificial, né? Por exemplo, obrigações de explicação, né? Obrigações de explicar, né, um tratamento dado a alguém por um sistema de IA, né? Obrigações de explicar uma decisão de um sistema de IA que afeta os interesses das pessoas. E aí eu preciso ter dentro da minha organização pessoas que sejam capazes de fornecer essa explicação, e não é qualquer explicação, é uma explicação que possa ser compreendida pelo usuário médio, né? Não é tão simples, né? Tem um autor que eu gosto bastante, que escreve sobre esses temas, e que tem um livro que eu costumo indicar, que se chama Ray Blackman. O livro se chama Ethical Machines, e ele estabelece essa distinção, né? Quando a gente tem uma explicação, tem a necessidade de uma explicação de um sistema de IA, né, para pessoas, tem dois tipos de explicação que eu posso oferecer, né? Uma explicação global, ou seja, uma explicação, olha, de como é que o sistema funciona, né? Esse sistema que estabelece a taxa de juros que eu vou cobrar de você, ele funciona com base em que informações? Né? E uma explicação específica, olha, por que o sistema decidiu de determinada maneira a respeito de uma pessoa? Olha, esse sistema decidiu, no seu caso, por essa taxa de juros, porque você tem essa peculiaridade, essa situação, né? Que fez com que o sistema decidisse dessa forma.
né? Então, a explicação do critério, né? Essa é uma tentativa de esquematizar como essa explicação deve ser oferecida. Mas o fato é que a legislação vai pedir isso. Por exemplo, o AI Act pede explicação para o usuário, né? Agora, nem sempre é uma questão simples, porque nem sempre a gente consegue explicar adequadamente. Ou, às vezes, a gente não consegue explicar, né? Mas existem estratégias para lidar com isso. Eu posso depois avançar um pouco nisso, se a gente tiver um pouco mais de tempo. Uma outra estratégia interessante, e se a gente tiver interessado, né, em começar a implementação de uma governança de IA dentro das nossas organizações, né, começar a implementação dessa estrutura e desse conteúdo ético, né, uma estratégia interessante é começar por uma declaração de princípios de IA de uma empresa. Nessa declaração, você vai colocar a sua visão sobre a utilização da IA, né? Porque, vejam, a utilização da IA também varia de acordo com o setor da economia, também varia de acordo com o negócio, né? Ela varia de acordo com o contexto. Então, essa declaração, ela existe para customizar, né, a abordagem ética de IA, a abordagem de governança de IA, para o contexto de uma empresa. E essa declaração é como se fosse uma constituição da IA, uma constituição sobre a IA dentro da organização. Ela vai listar os princípios que precisam ser seguidos, ela vai listar a abordagem, né, que vai servir de base para que todo o resto seja construído. Tem dois efeitos interessantes dessa declaração, né? Além dela dar uma segurança maior para as pessoas que vão implementar a governança de IA dentro das organizações, essa declaração ela serve, né, para o grande público, né, para os clientes, para os usuários, como um indicativo de que a sua organização está preocupada com a questão ética do uso da IA. A intenção aqui, espero ter ficado dentro do tempo, né? A minha intenção era passar para vocês algumas diretrizes daquilo que eu considero fundamental quando a gente fala de ética, de governança de IA. Os meus contatos nas redes sociais, eu uso principalmente o LinkedIn e o Instagram, estão aí, basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code, que vai direto para o meu perfil. Eu também tenho uma newsletter que é semanal, todos os sábados eu publico textos sobre essa temática, né? Tá no Substack, andregualtieri.substack, esse é o endereço, né? E, enfim, fico à disposição aí para a gente trocar ideia, para a gente conversar e para as perguntas de vocês, tá bom? Muito obrigado. Perfeito, André. Super obrigado aí pela explanação, muito interessante mesmo. A gente tem aqui 3 perguntas, sendo que, por coincidência, a primeira é a minha. O Brasil ele já possuiria leis que poderiam ser usadas para proteger o cidadão e as empresas em relação ao bias, essas coisas? Ou seja, esse conjunto de leis do tipo Código de Defesa do Consumidor, né, o próprio direito civil, talvez, esse marco da inteligência artificial que está saindo, seriam suficientes ou a gente precisa de mais lei específica para isso, externa ou dentro dos códigos que já existem? Uhum. Essa é uma boa pergunta, porque muita gente pensa que, apesar que não havendo lei específica sobre IA, né, não tem norma jurídica que sirva para o caso, né? E não é verdade, né? Todo o conjunto de normas que a gente tem, né, algumas delas você já mencionou, né, mas tudo que a gente tem sobre proibição de tratamento desigual, né, a começar pela Constituição, princípios constitucionais, né, normas que proíbem discriminação, né, dignidade humana.
Normas que estão dentro do direito do consumidor, ou normas que estão dentro do direito trabalhista, por exemplo, alguns anos atrás, a IBM ela teve um problema com o Ministério Público do Trabalho, né? Por usar determinados dados de funcionários para fazer monitoramento de funcionários. É errado fazer monitoramento? Não é, né? O próprio AI Act, ele traça balizas, né, a partir das quais esse monitoramento vai poder ser feito. Só que o monitoramento agora vai ser feito com IA, né? Dados de pessoas com IA, né? Então, assim, a gente já tem normas jurídicas que tratam dessa temática, né? O que a gente não tem e por que é importante uma lei específica sobre IA? A gente não tem legislações que estabeleçam, por exemplo, obrigações de quem utiliza determinados sistemas de IA. Quais são as obrigações de quem utiliza sistema de IA de alto risco, né? Isso vai estar na legislação. Agora, se eu utilizo um sistema de AI que gera, por exemplo, um tratamento discriminatório, isso certamente já está dentro do conjunto de normas jurídicas que a gente tem. Segunda pergunta, a pergunta do Bruno Martins. Como retirar os vieses dos datasets que treinam os modelos sem deixá-los tão alterados a ponto de não mais representarem o mundo real, dado que o mundo real está cheio de viés, infelizmente, boa parte negativo, inclusive, né? Aí eu até complementei a pergunta dele, ou seja, se a inteligência artificial está com um dataset que representa a realidade, e a realidade é preconceituosa, você vai estar, então, transformando isso você quer transformar o teu dataset num paraíso de igualdade? Quer dizer, como é que fica o limite dessa ética, né? Deixa eu só complementar. Esse é o ponto, né? Aquele famoso caso de recomendando faculdade de engenharia, curso de engenharia para homens, porque muitos homens fizeram, mas recomendação para homens tem e não recomenda para mulher. Ele se baseia em estatísticas e os dados dizem isso, né? Como que faz para quebrar isso, né? Através de alteração, escolha de bases específicas, mesclando com bases reais. Qual a técnica que se usa para alterar esse dataset a ponto de tirar o viés, né? Recentemente teve, não sei se vocês acompanharam, o problema com o Gemini do Google, né? Que gerou imagens historicamente imprecisas ou inexatas, né? E coisas assim, bem bizarras, né? Eu vi sobre isso, vou até colocar o link aqui, caso vocês tenham interesse. Eu escrevi 2 artigos sobre esse caso, né? Mas o caso do Gemini é um exemplo dessa discussão muito interessante que vocês trouxeram, né? Porque a gente poderia refletir e se perguntar o seguinte, né? Os sistemas de IA, né? Os padrões que eles identificam, quando ele faz isso, ele está revelando um problema real que existe, por exemplo, na sociedade, ele está simplesmente revelando, ou ele está realizando algum tipo de discriminação. Em muitos casos, ele está revelando. Quando ele identifica determinados padrões, ele está revelando um problema que ele não criou, né? A questão do viés, ela também é sempre mal compreendida, assim, de modo geral, né? Eu fico meio chateado quando o pessoal do direito, por exemplo, que é o pessoal com quem eu convivo mais, diz assim, olha, sistema de IA pode ter viés, viu? Como se fosse necessariamente algo ruim, mas como vocês acabaram de dizer, bom, viés, ele é um dado da realidade, né? Não vai ter um sistema de IA que acabe com os vieses, né? E mais, nem todo viés, e por isso que quando eu falo em viés, eu gosto de acrescentar uma palavra, viés prejudicial. Porque nem todo viés é prejudicial,
né? Às vezes, a gente precisa levar em consideração diferenças, né, no tratamento das pessoas, por exemplo. Né? Se eu estiver diante de porque, como vocês falaram, eu preciso de dados, né, para alimentar esses sistemas. E vamos imaginar, por exemplo, um sistema que é utilizado para diagnóstico médico, né? E a gente sabe que dado de saúde é dado sensível pela LGPD, né? Exige um cuidado ainda maior. Agora, faz sentido, né? Tem lógica eu exigir, né, um tratamento completamente equivalente, né, de pessoas diferentes que vão ter as suas doenças investigadas por esses sistemas? Não faz. O que eu quero dizer né, em muitos contextos, e, vamos dizer, na maioria deles, né, eu tenho muita certeza de que determinados dados os sistemas de IA não podem levar em consideração. Então, e isso, para fazer um link com o tema anterior, isso está na lei. Por exemplo, existem leis no nosso país que proíbem, né, que a cor da pele seja critério para você tratar uma pessoa de maneira diferente. Né? É ilegal fazer isso. Né? Logo, eu poderia pensar, né, tá bom, então o meu sistema de IA, ele não pode estabelecer como um critério, adotar como um critério, né, para as decisões que são tomadas, cor da pele, por exemplo, orientação sexual, né, por exemplo, posição política, né, esse é um critério. Existem leis que proíbem isso, está claro. Né? Só que não é simples assim. Por quê? Porque existem determinadas situações, existem determinados contextos que pode ser que eu tenha que levar em consideração cor da pele. É o caso de sistema de IA usado para identificar doença, por exemplo, para diagnosticar doença. A gente sabe que pessoas negras, por exemplo, têm determinadas doenças, né, num índice maior do que pessoas brancas. Tem determinadas doenças que asiáticos têm mais do que brancos e negros. Né? Tem determinadas doenças. Eu não posso nunca levar em consideração dados que estabeleçam diferença entre homem e mulher. Também não é assim. A gente sabe que tem doenças que são doenças que ocorrem mais em mulheres, doenças que ocorrem mais em homens. Então, daí, por isso é interessante, né? Porque também é contextual. Né? Eu preciso ter alguém que seja capaz de ler esse contexto e, em cada situação, né, tomar a decisão que é adequada. Né? Então, assim, a questão do viés, ela é importante, mas eu acho que, muitas vezes, quando ela é falada na imprensa, e muita gente, ela é falada de um modo superficial. Né? Eu acho que a gente precisava colocar essas questões que eu estou pontuando. Né? E só uma última coisa em relação a viés. Por exemplo, isso está aparecendo na legislação. Né? Tem uma lei de Nova York, que é uma lei municipal, Lei 144 de Nova York, que estabelece obrigações para quem usa sistema de IA para contratação de pessoal. Então, essas pessoas, elas vão precisar contratar uma auditoria, né, externa, um terceiro, né, não vinculado à empresa, para atestar que esse sistema ele não comete nenhum viés na contratação de pessoal, né, ele não incorre num viés prejudicial, num viés ilegal. Né? Então, enfim, essa é uma discussão importante. Eu nem falei do Gemini, né? Mas o Gemini também incorreu nisso que o Sérgio mencionou, né? Na minha visão, eles quiseram criar um mundo que estava de acordo ali com os valores deles, né? Aí dá naquela coisa assim, você pergunta para o sistema se Hitler é diferente de Madre Teresa de Calcutá, aí ele fala assim, eu não posso julgar. Né? Eu não posso fazer afirmações tão categóricas assim, veja bem, né? Aconteceu com o Gemini, né? Ou então botar o nazista, um afrodescendente como nazista, né? O que é ofensivo, né? Enfim. A pergunta número 3 que o Ivanir está fazendo é o seguinte, quais são os principais impactos que você vê para as empresas que
que estão discutindo aí no momento a lei número 2338 de 2023 e como será possível regular isso. Quais serão, que picotou um pouco? Quais serão os principais impactos para as empresas, né, dessa lei desse projeto de lei que está sendo discutido? O 2338 é o projeto que foi elaborado pela Comissão de Juristas e que foi apresentado pelo Rodrigo Pacheco. Assim, eu não sei, né, se vai ser esse projeto, né, porque está uma disputa danada, né? Na verdade, a gente tem vários projetos. Eu comecei a acompanhar isso em 2021, nem tinha o 2338, mas já tinha outros projetos, tinha 2 projetos, depois veio o 2338, agora veio uma outra proposta, né? E tem uma disputa aí de visões, né? Entre pessoas que... Teve ano passado uma declaração da ABS, da Associação Brasileira de Empresas de Software, né, dizendo, olha, o ideal é uma legislação mais principiológica, né, que estabeleça um número menor de obrigações e tal, e tem o pessoal que optou, né, pela abordagem, que é uma abordagem mais próxima da europeia, né, inspirada no AI Act europeu, que está mais no 2338 que você se referiu, né, que aí estabelece um conjunto de obrigações, né. Mas a gente sabe que a legislação por si só, né, ela não é suficiente para tornar as normas dela própria efetivas, né? Isso está aparecendo na Europa também. Então, uma vez que a gente já tem o AI Act, né, a questão passa a ser como estruturar dentro da União Europeia, né, agências que sejam capazes de fazer com que essa lei ela se torne uma realidade, né? Então, exige um esforço governamental. Algo similar vai acontecer no Brasil, né? A gente não sabe que legislação a gente vai ter, a gente não sabe, eu acho difícil, né, no Brasil a gente estabelecer o nível de rigor que tem na Europa, mas o fato é que o mesmo sistema, né, que a Europa estabeleceu, que é basicamente dividir em sistemas de alto risco e sistemas que não são de alto risco, e aí os sistemas de alto risco têm um número maior de obrigações, essa mesma lógica está presente no 2338. Né? E aí exige das empresas uma série de coisas, como, por exemplo, avaliação de impacto, que eu citei, como, por exemplo, documentação. Né? Então, isso vai representar certamente contratação de pessoas, treinamento de pessoas, estabelecimento de uma estrutura para lidar com isso. Né? Aí tem a segunda parte, e eu acho que um bom exemplo, né, que a gente tem para poder pensar como é que isso vai se desenrolar no futuro é LGPD. Né? Então, há alguns anos atrás, houve uma preocupação com a adequação de proteção de dados nas empresas. Isso ainda está em vigor, né, mas muitas já se adequaram, mas ainda falta, né, coisas. Agora, além disso, né, você tem o surgimento de um órgão, no caso do Brasil, uma autarquia que vai lidar com isso. Né? No caso da proteção de dados é a ANPD. Né? Tem a discussão do que vai ser no Brasil, né? Que agência, que autarquia no Brasil vai lidar com IA. Né? A gente vai criar uma especializada em IA, como a Espanha fez, ou isso vai ficar espalhado pelas diferentes agências. A gente tem que discutir esse modelo. Ainda não aconteceu. Né? Mas, depois de criar uma agência como essa, ainda vai ter que ter uma terceira coisa. Pessoal, né? Pessoas para realizar esse tipo de fiscalização. A gente está vendo que na NPD isso também não é simples, né? Por quê? Porque você tem um problema de orçamento, você tem um problema de contratação de pessoal, de formação de pessoas, etc. Né? Então, a gente tem todas essas questões, todos esses problemas. Só que, no Brasil, né, além
da jurisdição administrativa, né, que bom, agência governamental, né, autarquia, órgãos do governo que te fiscalizam, né, tem também ações judiciais que você pode estar sujeito. Então, eu estou falando também de Ministério Público, eu estou falando de PROCON, né? Então, a demanda pode vir também de outros setores que a gente não necessariamente olha para eles. E eles vão ter que se adaptar também, né? Vão ter que se adaptar também. Agora, então, dito isso, né, eu acho que a preocupação com a governança, ela se mostra ainda mais importante, porque a governança prepara para isso, né? A regulação, para a regulação. A gente não sabe, né, como essa regulação vai se concretizar, quanto tempo vai demorar, mas a gente sabe que as multas vão começar a chegar, como começaram a chegar na NPD. As multas de proteção de dados, todo mundo achava que seriam grandes empresas. A primeira foi uma empresa de médio porte, né? Surpreendeu muita gente, né? Enfim, a multa vai começar a chegar. Então, a governança, ela prepara para esse cenário. Mas, digamos que essa regulação e a fiscalização dela não sejam tão efetivas. Digamos que seja frouxo no Brasil. Ainda assim, a governança é importante por aquela razão que eu mencionei na minha exposição, né? Duas coisas, né? Mitigar o risco de você ser demandado por indivíduos, e aí você pode ser vítima, por exemplo, ser réu numa ação, por exemplo, de indenização, danos morais, danos materiais, uma ação coletiva do Ministério Público, né? E um segundo lugar que talvez seja até mais importante, que esse aspecto que pode trazer algum prejuízo financeiro por causa de demanda judicial, que é a reputação, que é o risco reputacional, né? Que é fomentar a confiança, né? Inclusive porque se eu estou interessado em que o meu cliente utilize cada vez mais a minha tecnologia, eu preciso fomentar nele essa confiança. E a governança serve para isso na medida em que ela cria essa confiança, né? Ela mostra para as pessoas que estão usando o produto de IA, enfim, que existe uma preocupação. Eu vou passar para a quarta pergunta do Roberto Portela. Ele pergunta o seguinte: genericamente, no atual estágio de maturidade da IA, dentro das empresas no Brasil, quais funções relacionadas à governança de IA minimamente deveriam ser internas e quais são passíveis de terceirização para garantir um bom resultado? Existe isso, é interessante, só vou fazer um adendo, que o atual estágio da governança de IA nas empresas no Brasil, né, está sendo objeto de uma pesquisa que está sendo feita agora. Dois amigos meus, o Alexandre Zavaglia e a Dora Kaufmann, estão fazendo uma pesquisa sobre esse tema aqui na PUC São Paulo. Quando a gente tiver os resultados dessa pesquisa, eu acho que a gente vai ter dados interessantes para falar, né, para debater, né? Enquanto a gente não tem esses dados, o que eu posso dizer é o seguinte: a pergunta foi, bom, o que seria indispensável, né? Mais ou menos isso, né? Dentro e também interno e externo, né? Das organizações, né? A gente pode pensar, né, no cargo de uma pessoa, né? E aí o nome fica para ser estabelecido posteriormente, né, o nome que a gente achar mais adequado, mas é importante pensar numa figura, né, similar ao Data Protection Officer, né, dentro das organizações. Então, alguém que tenha uma função similar à que o DPO faz em termos de proteção de dados, vai ser importante em termos de IA. Por que eu estou dizendo isso? Porque o DPO, o Data Protection Officer, ele faz o meio de campo, ele faz a ponte entre o usuário e a empresa e entre a empresa e a autoridade que fiscaliza, né? Vai haver algo similar para a inteligência artificial, como a legislação europeia está estabelecendo, né? Então, essa figura eu acho importante,
né? A figura de um eticista, né? Alguém especializado nas questões éticas de IA. Eu também acho importante. Por quê? Porque as questões éticas que aparecem sobre IA, né, elas muitas vezes elas exigem um olhar ético que o cientista de dados ou o engenheiro não está preparado. E aí determinadas decisões precisam ser tomadas, né, dentro de uma equipe. Estou falando dentro de uma equipe, né? Se tivesse, por exemplo, na equipe do Gemini, alguém que tivesse uma visão mais prudente em relação aos valores que deveriam ser implementados no sistema, talvez não tivesse havido esse problema que houve, né? Então, eu acho que uma figura como essa, né? Mas essa figura como eticista, ela vai participar de uma equipe, né? Ela precisa contar com o auxílio de pessoas que têm uma visão técnica que ele não tem. Precisa haver dentro das organizações, e aí todos os documentos, os frameworks de governança de IA também mencionam, né, um comitê de ética. Esse comitê de ética pode se discutir, né, quem é que vai fazer parte dele, né, mas um eticista deveria fazer parte, né. Agora, existem soluções, né? Da mesma forma como acontece com o DPO, em termos de proteção de dados, vai acontecer aqui. Eu posso, eventualmente, né, não preciso manter um DPO que lide necessariamente, unicamente com a minha empresa. Eu posso contratar um DPO terceiro, as a service, né? Eu posso contratar um DPO de uma empresa, um DPO que presta serviço para várias empresas. Assim pode acontecer também com o eticista, né? Assim pode acontecer também com as pessoas que participem de um comitê de ética, né? Então, essas coisas elas podem ser administradas, né? Quarta pergunta do Cássio é o seguinte: será que não teremos em algum momento um aplicativo central de IA que seja homologador para testar viés de aplicativo e com a integração via API similar, né? Ou seja, futuramente uma IA com regras que poderia fazer uma fiscalização com prompts, testando falhas potenciais? Eu acho que já tem alguma coisa nesse sentido, né? Sempre tem sempre pessoas, né, à procura de sistemas desse tipo. Existem propostas, existem sistemas assim, né? Existem sistemas, softwares utilizados, por exemplo, para compliance também, né? Com esse propósito, né? Eu conheço, por exemplo, uma professora de ciência da computação brasileira, mas que está na Holanda, que desenvolve uma proposta mais ou menos nesse sentido também, de trazer regras éticas para os desenvolvedores de sistemas, né? Mas eu acho que esses sistemas eles podem ser úteis e eles têm sido desenvolvidos, então eles têm um espaço que é importante, mas eu acho que eles têm um limite, né? Genericamente falando, né, acho que o Cássio que fez essa pergunta, né, eu não estou dizendo que o Cássio acredite nisso, mas eu acho que no limite, esse tipo de abordagem, o risco disso é você chegar à seguinte afirmação, né, que para todos os problemas de tecnologia, você tem uma solução que é mais tecnologia, né. Eu não acredito nisso, né. Porque eu acredito que existem determinados aspectos do uso da tecnologia, como esses que eu falei, da aplicação do dia a dia, do contexto, né? Uma coisa é um sistema de IA utilizado numa determinada indústria, outra coisa é numa outra indústria, uma coisa é numa área de atuação, outra coisa é outra, que é tão contextual, né, que eu acho que isso acaba escapando de sistemas desse tipo. Eles podem ajudar, mas eles não eliminam a necessidade desse olhar humano que vai ser capaz de lidar com esses contextos que são diferentes. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta aqui. Existe um livro, né, de um cara chamado Kai-Fu Lee, né, aquele
chinês que trabalhou no Vale do Silício, depois ele foi representante do Google, né? E eu queria saber o que você acha do que ele está falando, porque ele está dizendo que a inteligência artificial, num primeiro momento, né, nesses últimos anos, ela se baseou muito nos grandes cientistas, né, que criaram os algoritmos, mas que a partir do machine learning, a vantagem competitiva vai ser a quantidade e a qualidade dos dados que cada um vai ter. E geopoliticamente a China é bem maior, né, por exemplo, do que os Estados Unidos, que teoricamente é a maior potência mundial nisso, né? Você acredita que a China, pelo fato dela ter mais dados, e até de forma ditatorial, né, ela é capaz de se distanciar dos Estados Unidos com o tempo, dentro dessa teoria? Não, eu não acredito. O livro do Kai-Fu Lee é bem interessante. Engraçado que o livro do Kai-Fu Lee no Brasil, só um parêntese, ele saiu com um título completamente diferente do livro do Kai-Fu Lee em inglês, né? O título é diferente. Mas, a parte disso daí, o livro do Kai-Fu Lee é bem interessante, porque ele traz esse cenário e ele mostra, né, o que a China fez para se tornar uma superpotência de IA, né? E tem essa parte, essa vantagem chinesa, de fato, dos dados, né, por conta da população, por conta de um negócio que o Kai-Fu Lee mostra muito no livro, que é os meios de pagamento, né? Os chineses, eles têm biometria facial já, né, meio que universalizada como meio de pagamento, né? Você bota a cara ali e paga o produto. Na Europa, eu tenho um amigo que mora na China, um brasileiro que mora na China, ele falou assim, ele dá aula numa universidade da China, ele falou que os alunos chineses dele falam assim, eu não quero ir para a Europa não, a Europa é muito atrasada, né? A Europa, eles ainda estão usando dinheiro papel, sabe? Então, a China tem essa vantagem dos dados muito por conta desse sistema de meios de pagamento que ela construiu, né? Mas, né, isso dura. Tem um outro livro, né, que discute também essa questão China versus Estados Unidos, que chama, eu sou tão ruim de título, mas ele chama Battlegrounds. Eu escrevi uma resenha legal, desse livro, numa revista, depois eu posso passar para vocês, mas esse livro, ele também faz esse comparativo, né, China e Estados Unidos. Mas, embora a China tenha uma vantagem em termos de dados, tem outras coisas que precisam entrar nessa comparação aí, né, a qualidade das universidades, poder de atrair pesquisadores, né, então, assim, o pessoal diz assim, olha, já tem mais pesquisador chinês já do que dos Estados Unidos, mas eles vão 80%, 90% para os Estados Unidos e querem ficar lá, né? Então, assim, tem uma série de outras coisas que precisam entrar nessa comparação, né? E não necessariamente os dados que os chineses têm vai ser suficiente para eles ganharem essa corrida. E tem outro ponto, o livro do Kai-Fu Lee, ele foi escrito antes do boom dos Large Language Models, né, do GPT-4, etc. Né? E nesse próprio livro ele diz, olha, mas essa vantagem dos chineses pode durar até o momento em que tiver uma outra inovação. Né? E entendi. Parece que a inovação foi essa, né, dos grandes modelos de linguagem. Se a gente for olhar, quem é que está liderando isso? Né? A gente tem só empresas do Vale do Silício, OpenAI, Anthropic, né? O próprio Google. Onde é que estão as empresas chinesas? Né? Então, eu não acredito que a China supere os Estados Unidos, embora eu sempre recomende, sim, o livro do Kai-Fu Lee. Eu queria agradecer muito a você, André, pelo teu conhecimento, por compartilhar com a gente essa tua perspectiva e esse material tão rico aí, e espero aí que a gente possa estar falando em breve aí sobre alguma novidade, né, que esteja acontecendo, né, seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, né, de repente analisar o marco da inteligência, ou essa lei aí que, né, tá para sair, quem sabe, e contar contigo para isso, né. Claro, queria... É um prazer.